Bom, Alexander, queria agradecer a sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho e se você puder começar essa nossa conversa se apresentando para quem ainda não te conhece, como é que é essa sua trajetória aí no estudo da saúde e espiritualidade? Bom, Leandro, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Parabéns pela iniciativa de disseminar, o tema da pesquisa, da espiritualidade, da prática clínica. Bom, eu sou Alexander Moreira Almeida, eu sou professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também fundamos e dirigimos o NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é um núcleo interdisciplinar na área de humanidades, na área de saúde, todas as áreas de investigação científica rigorosa da área da espiritualidade. Brevemente, minha trajetória, eu fiz graduação em medicina na Federal de Juiz de Fora, depois eu fui para São Paulo fazer a residência e o doutorado em psiquiatria na USP. Durante a residência, a gente fundou um grupo de pesquisa em espiritualidade chamado NEPER, atualmente é o PROCER, que, segundo o nosso conhecimento, foi o primeiro grupo de estudo e pesquisa em espiritualidade numa faculdade de medicina no Brasil. Depois fizemos um teste de doutorado sobre saúde mental de médiuns espíritas, defendemos em 2005. Depois fomos fazer o pós-doutorado na Duke University, com Harold Koenig, né, que é o principal autor na área de espiritualidade e medicina, e a gente ficou por um ano lá, e depois terminamos e assumimos como professor, há 18 anos atrás, na Federal de Juiz de Fora. E acho que esse é basicamente Muita coisa para a gente poder conversar aqui. Agora eu queria saber um pouquinho, para além dos estudos, né? Como é que foi essa sua introdução sobre o assunto de espiritismo ou de espiritualidade? Como é que você adentrou esse meio? Então, eu sempre tive esses dois pontos muito fortes na minha vida. Sempre fui uma pessoa muito ligada à questão científica e racional. Sempre. Assim. Eu gosto muito de evidência, de racionalidade, muito ligado a esse ponto, ciência, desde adolescente, e ao mesmo tempo também sempre tive, como um bom brasileiro, uma vivência espiritual diversificada, né? Então, especialmente no espiritismo, umbanda, catolicismo, eu vivenciei muito isso, vi muitas experiências espirituais, presenciei também mediúnicas e outras durante minha infância, minha adolescência, e a ideia sempre é como unificar essas coisas, não como unificar, como usar a ciência e a racionalidade para pesquisar compreender isso tudo. A proposta do Kardec de ter uma fé raciocinada, de buscar a investigação disso, me influenciou muito também. Até que eu estava na faculdade de medicina, eu gosto de contar essa história, que ela resume mais ou menos o que aconteceu. E tem, a gente está fazendo 29 anos, agora foi em 95. Eu fazia faculdade de medicina, era iniciação científica em patologia, estudava lesão renal pela gentamicina em ratos um projeto super bacana, inclusive, e de patologia. E aí, numa mesma semana, sai uma matéria num grande jornal do Brasil e numa grande revista sobre curas espirituais, 20 cirurgias espirituais. Uma matéria falando que era tudo picaretagem, que era fraude, que era tripa de galinha que se usava, aquela coisa toda. E a outra falando que era uma verdade, que curava todo mundo. Eu tinha 20 anos na época, né? Quando eu li aquilo, eu fiquei meio surpreso. Como pode dois grandes órgãos de imprensa chegarem a posições totalmente diferentes? E aí foi um grande insight que eu tive naquele momento, que as duas matérias eram pré-conceituosas. Perfeito. Porque elas tinham um conceito pré-formado. Nenhuma das matérias comprovava ou que era picaretagem, ou que era verdade. Ninguém foi a campo para poder investigar isso. Nada. Eles até visitaram, mas ninguém provou nada. Você via claramente que o jornalista tinha uma opinião pré-formada, e a matéria foi simplesmente ilustrar aquilo que ele acreditava. Eu pensei, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? Por que alguém simplesmente não vai lá, entrevista as pessoas, colhe o material, traz para o laboratório? Eu pensei, alguém, por que se alguém não poderia ser eu? Né? Aí eu perguntei para minha professora, orientadora, patologista, e ela topou. Olha que legal. Medo, né? Ela topava. E a gente sabe que dentro do meio acadêmico, principalmente naquela época era muito mais fechado. Não falava nada sobre espiritualidade, medicina. Eu costumo brincar naquela época, 30 anos atrás, a única coisa que a gente aprendia de espiritualidade era que testemunho de Jeová não recebe sangue. Ponto final. Era isso. E que alguns religiosos não tomam remédio porque acham que é de Deus. Era só isso que a gente aprendia, só o lado negativo, digamos assim, né? A gente não sabia mais nada. E ela topou, e a gente conseguiu até uma pequena verba da universidade para pagar a viagem de ônibus para o Centro-Oeste, para fazer esse tipo de pesquisa. Tá bom, resumo. A gente fez a pesquisa, publicamos na Edição Médica Brasileira o resultado da pesquisa e tal. E isso foi, mais ou menos, esse é o espírito, né? Vamos investigar. O que sai disso, né? O que é, né? Quer dizer, vamos, em vez de ficar cada um dando opinião, porque todo mundo tem opiniões fortes sobre o tema, mas quase ninguém estudou o tema. Perfeito. Né?
E aí, inclusive, isso me determinou muito a escolha da psiquiatria. Uhum. Eu fiquei muito em dúvida do que eu ia fazer, gosto muito de clínica médica e tudo mais. Pensei muito e pensei, bom, agora puxando a brasa para minha sardinha, né? Psiquiatria é a especialidade mais ampla da medicina, que tem a ver com biologia, genética, história, filosofia, aspectos psíquicos. E é curioso que as pessoas têm uma visão de psiquiatria totalmente diferente, Não, né? eu acho Muito limitada. eu acho que a visão, eu acho, né, que é a especialidade que exige Você tem mais, que ter você essa tem visão ampla. visão biopsíquico, sócio-espiritual Sim. de tudo, né? E como a mente tem tudo a ver com a questão do espírito e tal, então eu quis caminhar nisso. Aí fui, né, e graças a Deus, quando eu entrei na USP aqui, tinha acabado de defender uma tese de livre docência em psiquiatria e religião do Francisco Lotufo Neto, que foi depois meu orientador de doutorado. Ele estava abrindo o campo com isso mesmo, com essa tese, uma tese muito robusta, todo mundo respeita muito o professor Lotufo Neto. E tinha também um professor, uma outra coisa muito interessante, o professor Jorge Amaro, professor muito grato. É uma outra pessoa muito interessante, o Jorge Amaro. Ele era cirurgião torácico, depois ele vira psiquiatra, funda o serviço de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da USP e começou a publicar vários artigos sobre psiquiatria e religião. Então, com o apoio dos dois, do Lotufo Neto e do Amaro, e com outro residente, um coreano, Hyung Jin Cho, a gente funda um grupo de pesquisa em 99 lá que era o NEPER na época. Que era o NEPER na época, que era núcleo de estudos de problemas espirituais e religiosos. Por quê? Isso foi em 99. Em 94, o DSM-4, que é o Manual de Psiquiatria da Associação Psiquiátrica Americana, muito importante, cria uma categoria de problemas espirituais e religiosos que não era necessariamente doença, patologia, mas conflitos de fé, experiências espirituais que geram conflito nas pessoas. Então, usando essa chancela da Associação Psiquiátrica Americana, acaba se respaldando nisso. A gente trabalhou lá. Então esse é mais ou menos o caminho. Muito legal isso. E quando você falou dessa experiência que você teve também depois, né, no pós-doc com o Koenig, né? Isso. E 2025 nós vamos ter o MEDNESP 2025. E ele já esteve num dos MEDNESPs aqui conosco. Se eu pudesse compartilhar um pouquinho, como é que foi essa sua experiência lá? Porque essa visão de espiritualidade que a gente tem no Brasil, talvez seja um pouquinho diferente do que as pessoas têm de visão de espiritualidade por aí. Isso são duas coisas muito importantes. Primeiro, o Koenig, ele veio no MEDNESP em 2003, que eu estava no doutorado, e eu quis encontrá-lo pessoalmente, né? Com inglês super macarrônico, morrendo de vergonha. E eu perguntei para o pessoal da organização do MEDNESP se eu poderia falar. Sim, poderia. Eu me recordo disso. Pois é, exatamente. E aí eu perguntei para ele se eu poderia fazer um estágio durante o doutorado lá. Ele topou. E aí gerei um problema, porque eu queria falar inglês, eu precisava de arrumar dinheiro para ir, eu precisava de um monte de coisa. E eu consegui dinheiro da FAPESP para poder ir, e aí eu fiz um estágio de 1 mês com ele, durante o doutorado, foi início de 2004. Então o Koenig foi fundamental para mostrar para o ambiente brasileiro, e mesmo dentro das GANs, a necessidade de pesquisa científica séria. Não adianta falar que eu não acredito, porque eu acho que tem de pesquisa séria sobre o tema. E o quanto já se fazia de pesquisa fora do Brasil. O quanto já existia de pesquisa. E foi um boom de pesquisa no Brasil a partir daí. Bom, resumo. Aí eu fui fazer um estágio de 1 mês lá, foi bastante legal, e depois a gente conseguiu fazer o pós-doutorado, assim que terminei o doutorado, fiquei 1 ano fazendo pós-doc lá. E foi muito importante. Primeiro, tem várias experiências, né? Uma, assim, eu nunca tinha ido pro exterior antes. Foi uma experiência também, essas coisas que a gente vai... De vida mesmo. Eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Bora lá. Literalmente, né? Vamos lá, né? Então, a gente foi para lá. Eu fui com minha esposa, terminando o doutorado dela, o filho com 1 ano de idade, que está aqui agora. Desafio. Está agora com 20 anos fazendo medicina. Então, aquela luta, né? E tal. E foi muito bom, porque o Koenig é um cara assim, extremamente acolhedor, muito rigoroso. Mas o primeiro insight que eu tive com ele, com as outras pessoas lá, é que a gente não é pior do que ninguém. Mas há um comprometimento, uma seriedade no que é feito, que essa é a diferença fundamental. A pesquisa é levada de um outro nível. Você está brincando com o negócio. Não é um negócio que eu faço por diversão, que eu faço assim na hora vaga. Não. Aquilo ali é importante e tem que ser feito do melhor modo possível. Essa é a ideia fundamental. E sem o viés do meu interesse pessoal. Isso. E aí, então vai ser, acho que e foi muito importante, né, para fazer contato com outras pessoas, aprender método de pesquisa e tudo mais, e ao mesmo tempo lá
aproveitei para visitar a Universidade da Virgínia, conheci o Ian Stevenson, Bruce Gray, são um grupo de pesquisa de sobrevivência, que é o meu tema mais, que me interessa mais, não tanto o interesse tanto o crônico, né? Então, assim, foi muito importante todos esses contextos de fazer a rede de contato, de conhecer pessoas, de ver como elas funcionam, melhorar a fluência no inglês, a escrita acadêmica, tudo isso. Né? Então, foi uma experiência realmente fundamental e eu sou muito, muito grato a ele e a todos os outros no ambiente acadêmico. E tem contar também esses acasos da vida, né? Quando eu fui mudar para lá, né, para Carolina do Norte, no Durham, e aí fui para alugar uma casa, aí dentro do apartamento, aquele perrengue, um aperto danado, vivendo com uma bolsa de $2.000. No limite ali, né? Minha bolsa de $2.000 nos Estados Unidos com família. Putz, assim, um negócio tenso. E aí, alugamos uma casa perto da universidade e tal. E aí eu descubro, dentro da sincronicidade da vida, que a minha casa era na rua do Rhine Research Center, que é o centro de pesquisa que o J.B. Rhine, fundador da parapsicologia, fundou, que era da Duke. Então eu não sabia disso. Aí, resumo, aí eu descubro, aí eu tinha atravessado assim, a 2 quadras, assim, e fiquei amigo da filha dele, a Sally Fitter, que coordenava lá. E aí tinha reunião quinzenal, eu ia lá e comecei a conhecer, aí lá, a partir de lá conheci o Stanley Krippen, né, conheci outros pesquisadores extremamente importantes. Então, assim, a rede vai ampliando, vai acontecendo, e as coisas vão acontecendo na vida, né? A gente procurando fazer o melhor e entrega nisso. Você falou do seu interesse, que é essa parte da consciência, né, e da sobrevivência da essência do ser, né? Poderia falar um pouquinho sobre essa questão da continuidade da consciência, que é um tema que eu sei que você mergulha. Isso. Talvez eu vou contar um pouquinho antes, só para você entender um pouco a trajetória, pode ser? Então, e foi interessante que durante a residência, pensando no doutorado, eu não sabia muito bem o que eu ia estudar. Eu queria estudar o tema, não sabia bem o que. O assunto é interessante, mas aonde que eu vou, né? E aí foi interessante que a minha esposa, a Angélica, ela fazia mestrado em História na Unicamp, sobre História do Espiritismo no Brasil. E ela começou a perceber que havia 2 grandes resistências ao espiritismo institucionais quando surgiu no Brasil, que era a oposição da Igreja Católica de um modo geral e a oposição dos médicos. Principalmente a ideia da loucura espírita. E eu fazendo psiquiatria, ela me mostrava, olha só isso aqui da loucura espírita. Cara. E eu não sabia de nada disso, e eu fiquei surpreso que os autores que falavam sobre o tema na época, no século XX, eram os maiores nomes da psiquiatria do Brasil. E eu falei, mas esse cara é importante. Esse cara, inclusive, o fundador do Instituto de Psiquiatria da USP, que é o nome atual do IPQ, que é o Antônio Carlos Pacheco e Silva, era um grande defensor da ideia da loucura espírita e vários outros e tal. E aí, a partir dessa percepção... Se você puder, para quem é leigo, não entender, o que é essa loucura espírita? Sim. Loucura espírita era a ideia seguinte, a ideia de que o espiritismo e as práticas mediúnicas eram loucura e a prática espírita era um grande causa de loucura. Se dizia que o espiritismo era a 3ª maior causa de loucura no Brasil. Uau! E essa ideia também tinha na Europa e também tinha nos Estados Unidos, do espiritualismo e mediunidade. Então, era considerado a 3ª maior causa de loucura no Brasil e tudo mais. Então, era um tema muito quente, sabe? E tinha disputas nos jornais, associações médicas. Assim, era um negócio, o doutorado. Aí depois a Angélica fez o doutorado sobre esse tema em História, estudando essa trajetória dessa história. E eu falei, então vamos estudar a saúde mental dos médiuns. Como é que é isso mesmo? Tem loucura? Não tem? Como é que é a saúde mental dos médicos e tal? E aí, comecei a fazer meu doutorado nessa área, né, para investigar. Então, enquanto a Angélica olhava a história de como é que se construiu, a gente estudou, vamos ver o que acontece efetivamente. Porque também não tinha muito estudo sobre isso. Né? E aí a gente estudou 115 médios aqui em São Paulo, e a gente viu, na verdade, para nossa surpresa, eu não esperava isso, os médios eram mais saudáveis que a população em geral. Inclusive, quanto maior a frequência de incorporação, até ouvir, eles tinham melhor suporte, melhor adequação social, menos depressão e ansiedade. E isso foi um achado bem surpreendente, e aí a gente vem caminhando ao longo desses 20 anos sobre critérios para fazer distinção entre uma experiência espiritual e um transtorno mental. E tivemos a honra de agora, no CID-11, na classificação internacional das doenças 11, eu fiz parte da força-tarefa de transtornos dissociativos, e a gente incluiu lá os critérios para ajudar na distinção internacional. O que é quando essa experiência um fenômeno natural é sugestivo de uma doença, quando é um fenômeno não patológico. Então, então isso foi essa caminhada de 20 anos, e aí vem
é uma experiência frequente, essas experiências mediúnicas são Uhum. frequentes, e não são loucura. Então, o que elas são? Uhum. Então, a ideia agora é passar por outra etapa, a natureza ontológica do fenômeno. O que é isso, efetivamente? Vai mergulhando na investigação. Exatamente, quer dizer, já viu que é frequente, viu que não é loucura, então o que é? Então vamos caminhar nisso. E aí vem esse outro momento de pesquisa que a gente tem feito nos últimos anos, e o nosso livro Ciência da Vida Após a Morte é um marco nesse sentido, na nossa carreira e tudo mais, que é, hoje em dia, se aceita já no ambiente acadêmico de alto nível, que espiritualidade, religiosidade, como crença Impacta alguma prática, coisa, né? é frequente, impacta de modo geral positivo, o profissional tem que abordar. Perfeito. Mas é crença e prática. Uhum. Mas o que é isso na realidade? Será que é uma criação De da que minha se trata? mente? Será que é um desejo? Será que é uma alucinação? Ou será que é uma real percepção de uma realidade Uhum. que existe além? Né? E muitas pessoas acham que não se pode pesquisar isso, que a ciência tem que, daqui não passará. Né? Uhum. Você pode ficar na crença e prática, e dali é terra de ninguém, no man's land. Você não pode pensar ali, campo minado, é impossível, é proibido do cientista. Alguns chamam isso de exclusão metodológica do transcendente. Você não pode discutir Para além da matéria. além da matéria. E a gente critica isso. Não é verdade isso. Até porque o próprio pensamento científico é de você investigar o que acontece, Exatamente. o fenômeno. Quer dizer, primeiro, assim, quem disse que não pode pesquisar e por causa de quê? E a gente tem trabalhado nesse sentido. Primeiro, que não é verdade que a ciência implica necessariamente a expressão só material. Uhum. A ciência implica em leis naturais, compreensíveis racionalmente e com implicação observável. Perfeito. É isso. Mas pode ser que exista uma realidade que vale dessa matéria, e essa outra realidade, a dimensão mental ou espiritual, que ela seja real e que ela tenha impacto no nosso mundo. Perfeito. Se Você isso só não for, consegue pegá-la. eu teria que investigar. Né? Eu não pego a força de gravidade, mas Uhum. ela existe. Sim. Né? Então, e aí quando a gente vai investigar, na realidade, há 150 anos de pesquisa de alto nível nessa área. Os fundadores, por exemplo, da neurociência, da psicologia científica, não tinham uma visão materialista. Uhum. E alguns deles se dedicaram à investigação desses fenômenos transcendentes. Por exemplo, William James é um caso Sim. clássico, né? Que era completamente contra ficar só nessa parte material. Material. E inúmeros outros autores nesse sentido. Então a gente trabalha com isso. E aí o que a gente tem feito agora, então, voltando então finalmente à resposta, desculpa a digressão. Não, mas eu é acho que importante trazer um contexto para as pessoas sobre desculpa isso. a digressão, mas a ideia é essa agora, assim. Talvez uma das perguntas mais importantes é: o que eu sou? O que você é? Eu sou um aglomerado de moléculas que gera neurônios, e as reações eletroquímicas do meu cérebro geram uma mente, uma consciência, que é só um produto disso, e quando morreu acabou tudo. E não só isso, se a minha mente é nada mais do que o produto de uma reação química que está determinada por leis físicas, não existe livre-arbítrio, por exemplo. Uhum. Não existe uma meta da vida. Não existe o bem e o mal. O bem e o mal passa a ser uma construção social, um desejo das pessoas. Sim. E que é o fruto do relativismo hoje. O relativismo que a gente já epistêmico, observa em outras o áreas. relativismo ético e epistêmico significa: relativismo ético não existe bem e mal, é uma construção, uma imposição de poder, seja o que for, de desejos e tal. E não, porque, claro, isso é tudo má. Não existe bem e mal na reação química. Reação química não é boa ou má. Ela simplesmente existe. Não existe reação química boa ou má. Força positiva e negativa é só um modo de dizer, não é Sim. bom ou mal. Então não existe isso, não existe propósito, não existe bem e mal. E mais, e a própria verdade começa a ser minada Questionável, também, porque o que é verdade, afinal de contas? E mais, se o nosso aparelho cognitivo é feito só para sobreviver e reproduzir genes, ele não tem compromisso com a verdade. Uhum. Então, você mina a garantia que o seu aparelho psíquico e cognitivo busca a verdade. Então, de uma visão estritamente materialista, o relativismo epistêmico e moral radical é a visão coerente. Um exemplo claro, Michel Foucault. Sim. Michel Foucault defende um relativismo radical, epistêmico e ético. E aí chega ao ponto... Tem as consequências disso. A consequência disso, ele propõe, por exemplo, Michel Foucault, perguntaram para ele se ele ganhasse na loteria da França bilhões, o que ele faria? Ele falou que ele faria uma instituição em que as pessoas quisessem se suicidar, iriam para lá, teriam orgias regadas a drogas, então morreriam. Isso é o máximo que ele consegue imaginar de benefício para a humanidade. Sim.
É um reducionismo E do é ser humano. coerente com a ideia, já que não existe nada de propósito, a questão só é o prazer, e quando eu não quero mais isso, eu acabo com isso tudo. Sim, É totalmente coerente. sim. Né? A questão é, será que esse pressuposto original está correto? Uhum. Né? Então, só para mostrar como é que isso implica em absolutamente tudo. Com certeza. Né? Nós vamos falar, mas outras pessoas podem ser materialistas e serem eticamente corretas. É lógico que pode. É que nós nem sempre somos coerentes com nossas crenças. Do mesmo modo que um cristão necessariamente é coerente com a crença cristã. Somos humanos. Exatamente, a gente é cheio de contradição. Então, mas se você for levar a sério a ideia, é isso, mais ou menos o que Nietzsche fala, a mesma coisa. Então, se você for levar a sério o que Nietzsche e Foucault falaram, eles estão corretíssimos dentro da lógica deles. Né? Então, voltando, só para mostrar a importância. Mas independente dessa questão ética e tal, é uma questão científica. Sim. É dever da ciência estudar tudo que existe. Com certeza. O ser humano é uma coisa que existe. A mente humana é uma coisa que existe. A experiência, o relato de que eu estou tendo uma experiência de quase morte e me vejo fora do corpo é uma coisa que existe. Eu tenho que explicar isso. Sim. E aí, interessante, numa perspectiva materialista, eu sou obrigado a explicar uma experiência fora do corpo como mecânico, como uma alucinação, como uma fantasia. Sou obrigado, eu sou restrito por ela. Se eu tenho uma visão mais aberta, estou aberto para a possibilidade, que pode ser alucinação, pode ser imaginação, mas talvez essas hipóteses não expliquem tudo. Sim. Será que tem a possibilidade que a própria consciência de alguma forma esteja percepção além? da consciência, não material. Então, quem está fechado dogmaticamente, restrito em opções, é a visão materialista. Sim. Se você tem uma visão, se você está aberto com uma visão não materialista, É uma hipótese que você tem que você considerar. trabalha também com ela se não tiver. E concordo, a gente tem que usar a navalha de Ockham, que é explicar as coisas do modo mais simples possível. Sim. Se eu puder explicar com uma mera alucinação, um mero desejo, eu devo fazê-lo. Mas a questão é que há várias evidências. Não dá para se sustentar apenas isso. No livro, inúmeras pesquisas científicas mostrando que não dá. Você tem que forçar muito a barra para explicar um Chico Xavier, por exemplo, com tudo o que ele fez, as evidências, as cartas psicografadas, as evidências das obras, poesias mediúnicas, tudo isso investigado academicamente, Sim. né? Do que ele falou sobre a pineal décadas antes do que se sabia sobre a descoberta pineal. científica. Então, só para dar exemplo de estudos academicamente realizados, tem que forçar muito a barra para falar que é fraude, que é meio inconsciente, que ele fantasiou, etc. Não dá para ignorar fatos. Exatamente. Então, do mesmo modo, as de quase morte, os casos sugestivos de reencarnação, etc. Então, o que a gente está propondo é que a ciência seja ciência, que é ter coragem, ousadia para enxergar a realidade como ela é. Eu gosto de uma metáfora muito, que eu falo muito isso no livro também, que é o Thomas Kuhn, filósofo da ciência, ele fala o seguinte: paradigmas. Que a ciência é resolver quebra-cabeças. Os fatos são pecinhas, você tem que encaixar essas pecinhas. Só que tem umas peças que não encaixam direito. E ele fala, não vale recortar a peça para encaixar. Não vale cortar a realidade para encaixar na minha teoria. Perfeito. Eu preciso ver se a peça é aquela mesma, se a realidade é aquela, e se for, eu preciso expandir a minha teoria, modificar a teoria para poder caber. E é isso que a gente está propondo. Então, o que a gente acha em relação às evidências, inúmeras pessoas que... Isso é dado interessante. A maioria dos acadêmicos que estudaram a fundo o conjunto de evidências e que publicaram sobre isso, se convenceram de que a explicação materialista não resolve, que precisa de algo a mais e busca da sobrevivência da consciência. E é isso. Mas é importante, do mesmo modo na psicologia espiritual que eu falei antes, todo mundo tem opinião sobre a sobrevivência da consciência e tal, mas quase ninguém nem no ambiente religioso, estudar, espírita, científico ou leigo, sabe 10% do que tem de pesquisa sobre o tema. Sim. Então, as pessoas conheçam o tema, conheçam as evidências, para poder formar uma opinião bem informada e não sair reproduzindo ideias a favor ou contra pré-conceituais. Que acaba até, muitas vezes, prejudicando a própria discussão, né? E aí eu queria que você pudesse complementar, né, o quanto que esses avanços nessas discussões contribuem para uma mudança de paradigma, né, da sua participação na APA, né, e o quanto que você começou a penetrar também nesse universo que acaba trazendo desdobramentos bem interessantes para o meio médico. Isso, a gente tem tido uma preocupação muito grande desde sempre de gente
está participando fundamentalmente no meio acadêmico mainstream, né? No meio acadêmico e interdisciplinar. A gente trabalha com grupos na área de teologia, de psicologia, medicina em várias áreas, psiquiatria, filosofia, história. Então a gente tem porque esse tema é muito interdisciplinar. Então, o nosso grupo é assim, eu procuro ter uma formação máxima que eu consigo interdisciplinar e participar e submeter os nossos achados à crítica mais rigorosa do mundo nas diversas áreas. É assim que funciona. Porque a nossa meta, o nosso jogo é buscar a verdade. Eu acho que essa é uma discussão importante. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas trazendo o viés dela para a mesa e eu não, tenho que provar o meu viés. Não, você tem que investigar a realidade. A meta é buscar a verdade, qualquer que seja. Sim. Então, para fazer isso, e aí tem uma dica muito interessante que eu gosto de um outro filósofo da ciência, o Karl Popper. Karl Popper, um dos maiores filósofos da ciência, né, do século XX, que também não era materialista, diga-se de passagem, também era dualista. E ele falava o seguinte: como que a ciência é feita de seres subjetivos? Eu tenho minhas neuroses, você tem as suas, eu tenho meus pontos cegos, você tem os seus, e a ciência é feita pela gente, que é cheia de neurose, de pontos cegos e tudo mais. Mesmo que como eu busco sinceramente, buscar a verdade e ser o mais neutro possível, eu vou ter meus pontos cegos. Com certeza. Como que uma ciência pode ser objetiva feita por seres subjetivos? Ele traz uma proposta que é a proposta que a ciência faz, que é a crítica intersubjetiva. Ou seja, eu submeto os meus achados, o meu método e meus resultados, e minha discussão, para outras críticas de outras subjetividades. Perfeito. Então, a luz dele ilumina meu ponto cego. Porque todos nós não temos o mesmo ponto cego. Então, quando você submete o seu trabalho para o melhor da crítica do mundo na área, você consegue ir podando os problemas que estão ali. Então, esse sempre foi nossa meta. No NUPS, nosso núcleo de espiritualidade da UFJF, a gente enfatiza muito isso. É uma crítica feroz, no bom sentido, né? Mas de querer ajudar. A crítica se ajuda criticando de verdade. Iluminar a verdade. Exatamente. Então, a gente foca muito nisso. Bom, e dentro disso tudo, uma das áreas que a gente trabalha muito é na psiquiatria, no Brasil e no mundo. Né? A gente fundou há 10 anos com outros colegas a Comissão de Espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Está fazendo 10 anos esse ano no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília. Nós vamos ter um evento de celebração dos 10 anos da comissão, e que é também interdisciplinar, com pessoas de várias perspectivas e tudo mais. E a gente tem tentado e tem trabalhado junto com a Associação Americana de Psiquiatria, Mundial de Psiquiatria. Né? Na Mundial, a gente foi coordenador da seção de espiritualidade e psiquiatria por 6 anos. Né? E na Americana de Psiquiatria, a gente tem, todo ano, levado mesas e conferências e cursos para o Congresso Americano de Psiquiatria, que é o maior congresso do mundo. Né? Eles também têm uma sessão de espiritualidade, no Congresso Americano, na Associação Americana de Psiquiatria, e a gente tem levado para todas essas atividades, tanto no brasileiro, no mundial, no americano, o tema da espiritualidade e mais, esse tema da consciência, sobrevivência da consciência e natureza das experiências espirituais. Então, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, esse ano, em outubro, em Brasília, vai ter uma mesa sobre pesquisa de experiências espirituais e a consequência disso. Vamos falar de experiências mediúnicas, de alegadas memórias de vidas passadas, experiência de final de vida, dos vários tipos, discutir academicamente sobre isso. A gente teve agora em maio, no Congresso Americano de Psiquiatria em Nova York, temos uma mesa sobre o nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte, debatendo a realidade ontológica da noção da experiência espiritual, da consciência está além. E isso é o que tem que acontecer. E o que mais é importante que as pessoas saibam. Ao longo do ano passado e desse, a gente tem feito lançamento do nosso livro em mais de 17 universidades, principais universidades do Brasil, USP, Unicamp, FRJ, todas elas. E a receita tem sido excelente. Assim como no exterior também. Existe uma demanda para falar sobre o tema, né? As pessoas estão ávidas por isso. Pessoas que eu nunca imaginei que teriam interesse, demonstraram interesse. E as pessoas sentem uma felicidade, assim, finalmente. Alguém está falando. As pessoas estão discutindo seriamente esse tema. Exato. Não fingem que não existe e também, ou não entram de modo ingênuo. Porque o que as pessoas não querem é uma visão ingênua, crédula, ou uma visão negativa, de cortar a realidade e fingir que isso não existe. Então as pessoas ficam muito felizes de ver essa possibilidade. Então nós não tivemos, literalmente, nenhum problema, nenhuma crítica negativa, claro, crítica saudável. Pô, isso aqui tem um problema, vamos discutir e tal. Então tem saído resenhas
das melhores revistas científicas do mundo, das diversas áreas, congresso, tudo mais, né, conferências sobre o tema em mais diversas instituições e áreas, demonstrando assim uma sede das pessoas por isso. E os tempos são chegados, assim, de discutir com seriedade o tema. Acho que a humanidade está madura para isso. Sim. E a gente precisa realmente trazer esse tema, dada a importância para o mundo. E o momento que a gente vive. E a vive. prevalência, e o problema que a gente vive é esse vazio existencial, não saber o que vai. E como a gente consegue avançar efetivamente. Porque uma demanda que a gente observa, algo, né, que o Koenig já falava lá atrás, sobre aquelas pesquisas. Olha, o paciente quer que o médico aborde, né? O médico sabe que aquilo é importante abordar, o profissional de saúde, mas não dá match, o pessoal não se comunica, né? É uma questão interessante, por exemplo, a gente acha, inclusive tem um nome, a gente não tem um bom nome para dar para essas experiências todas, né? Chama de experiência anômala, por exemplo. Uhum. Mas tem uma pesquisa que a gente, né, participou aqui no Brasil, em que se avaliou na população brasileira mais de 1.000 pessoas do Brasil inteiro se já tiveram experiências espirituais profundas. Uhum. Só 6% da população brasileira nunca teve uma experiência espiritual profunda. 50% tiveram experiência de contato com alguém que já morreu, só para ter uma ideia. Então, assim, experiência anômala para quem, cara? Anômala quem já teve experiência. É o inverso. Fora da norma, né? A norma é mais comum. Quem é anômalo que nunca teve essas experiências? Sim. Então, isso muda completamente, porque é anômalo dentro do paradigma materialista. Perfeito. Se eu tenho uma visão material, essa que é a questão fundamental. Se eu parto do... Primeiro, ter um paradigma materialista é legítimo. Sim. Está corretíssimo. É uma tese o que não está correto é dizer que essa é a verdade. E é está comprovado. E qualquer coisa fora disso é superstição e anticientífica. Perfeito. Porque se eu parto do pressuposto materialista, não existe uma realidade transcendente, não material. Então, se a experiência espiritual é uma experiência transcendente, ela necessariamente não pode ter realidade ontológica. Eu sou obrigado, pela minha pressuposto teórico, a desqualificar essa experiência como uma construção social, cultural, neural, etc. Eu sou obrigado a isso. Sim. Né? Então, talvez não. Talvez ela tenha uma realidade ontológica. Talvez essa experiência aponte para um outro aspecto da realidade que a gente não está percebendo. Porque já se sabe, mesmo do ponto de vista material, os nossos sentidos captam uma ínfima parcela da realidade das ondas eletromagnéticas, de micro-organismos. E mesmo aquilo que eu tomo consciência, né? A gente sabe que nossos aparelhos sensoriais são selecionados evolutivamente para selecionar só o que importa diretamente para a minha sobrevivência. E tem muito mais coisa no mundo material e talvez exista uma outra coisa que vai além que a gente não percebe. E é isso que a gente tem que estar aberto para uma discussão franca, séria, rigorosa. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Seguinte questão, a gente sabe que saúde mental, né, é uma demanda e um tema crescente cada vez mais. Mednesp 2025, o tema central vai ser servir para curar-se. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, seja de pesquisas ou de que você observa na prática clínica, essa temática, né? O quanto que o servir ajuda a pessoa a construir esse próprio curar-se, esse reequilíbrio dela. Muito bom. Vamos lá. Isso é importante porque eu estou lendo recentemente bastante sobre Viktor Frankl. Sim. Que tem tudo a ver com isso, eu vou falar por causa de que a gente tem uma crença ao longo do cientificismo materialista do século XX. Lembrar também que essa ideia científica materialista, de oposição de ciência e religião, de que espiritualidade é uma coisa ingênua, é uma exceção do século XX. Com certeza. Isso não era desde o início. Por exemplo, as pessoas têm uma ideia equivocada, que a racionalidade ocidental da Grécia Antiga surge negando um mitos espiritual para uma visão material e lógica. Isso é muito falso. A racionalidade ocidental surge com Sócrates, Platão, Aristóteles, que eram completamente não materialistas, falam de Deus, após a morte, espírito. Alma. Bom, então é só para contar. Então, a ciência também não surgiu assim, mas isso é outra conversa. Então, assim, é século XX essa ideia. E qual que era a crença? Que se eu avançasse a ciência material, e se eu der comida, se eu der... atender as necessidades básicas, o ser humano vai ficar top e super feliz. Mas alguém disse há muito tempo que nem só de pão vive o homem. E a gente está vendo exatamente isso, né? Nunca a humanidade teve tão pouca fome no mundo. Saiu o resultado da Lancet, o estudo da Lancet esse ano,
mostrando que, de longe, no mundo como um todo, tem muito mais obesidade do que fome. Uhum. A maioria dos países, todos os países do mundo, a fome é minoria. Então a gente tem um excesso de comida, um excesso de conforto, até segurança básica. A gente está vivendo muito mais. A gente vivia antes de 30 anos, a gente vive 70, hoje 80 em média. Então a gente está tendo muito mais acesso a conforto, a necessidades básicas e, pasmem, havendo um crescimento cada vez maior de depressão, suicídio, ou seja, alguma coisa está faltando. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Né? E mais, nunca se teve tanto uma sociedade que falasse de busca de felicidade, do eu, de afirmar o eu. Tem estudos mostrando, na escrita e na fala das pessoas, nunca se usou tanto eu e meu como nas últimas décadas. Tem estudos muito interessantes sobre isso. Então, a afirmação do eu... E o quanto que a linguagem, né, interfere na percepção de consciência. E mais, a minha busca da minha felicidade nunca foi tão discutido. E, ao mesmo tempo, nunca se enfraqueceu tanto eu e se descobriu que a felicidade não está chegando. Uhum. Bom, alguma coisa está errada. Um paradoxo aí. Mas qual que é o problema? Às vezes a pessoa quer, qual que é a solução? Dobra a aposta. Reafirma o eu, reafirma a busca direta da felicidade, que é isso que vai resolver o problema, e aí tá desandando a coisa, né? Houston, we have a problem. Com certeza. O rei está nu, alguma coisa está dando errado, as pessoas precisam perceber. E aí, inúmeros estudos mostram, e o Viktor Frankl, eu falo uma coisa muito... Viktor Frankl, para quem não sabe, né, um psiquiatra austríaco que foi preso em campos de concentração e desenvolve a logoterapia, a busca do sentido existencial como meta central. E o que ele fala, e agora todos os estudos mostram isso, e uma das maiores causas de infelicidade é a busca direta da felicidade. Se eu só faço aquilo que me faz feliz, eu rompo a coisa. Como Jesus disse há muito tempo atrás, aquele que buscar se salvar vai se perder, e aquele que se perder por amor a mim vai se salvar. E é exatamente isso. O que se percebe é o seguinte, porque se eu faço a busca da felicidade direta, eu quero buscar a felicidade. Foco exclusivo naquilo. Eu faço cálculos para chegar lá. Só que a realidade é muito mais complexa do que os meus cálculos, e a coisa desanda. Uhum. Né? E os estudos mostram que a felicidade está relacionada, né, com a felicidade plena, inclusive a ideia de felicidade aristotélica, que eudaimonia, que é quando o florescimento, todos os meus aspectos desenvolvem-se de modo positivo. Né? Eu desenvolvo porque eu estou destinado, existe uma telos, existe uma meta para onde eu tenho que ir. Não é uma coisa construída arbitrariamente. O ser humano tem um telos, tem uma meta de crescimento, de florescimento, de crescer virtudes em todos os níveis. Né? O bom, o belo, o verdadeiro, que foi destruído atualmente. Tudo isso é construção social. Aí dá ruim, ninguém sabe por causa de quê, né? Bom, então, o bom, o belo e o verdadeiro, a construção disso. Quando eu busco isso, especialmente, quando eu identifico os meus talentos e coloco-os para uma meta autotranscendente, eu vou usar esses talentos para algo construtivo que vai além de mim mesmo. Uhum. Quando eu faço isso, eu me realizo os meus próprios potenciais. A autorrealização dos meus potenciais são feitos quando eu esqueço deles e foco na missão. Foco na missão. O que é minha consciência? O que a vida está me chamando? Sim. Então, o Viktor Frankl fala exatamente isso. Que a maior causa de infelicidade é a busca direta da felicidade, que a felicidade, a autorrealização acontece quando eu entendo, quando eu encontro qual é o sentido existencial. E mais, ele fala, você não atribui sentido à existência, você encontra. Uhum. Você encontra o sentido da existência, o que a vida está te perguntando. Ele fala, não sou eu que pergunto a vida. É durante a jornada, né? Não sou eu que pergunto à vida qual é o sentido. É a vida que me pergunta o tempo todo qual que é o sentido da vida. E a vida vai me perguntando com chamados na minha família, no meu trabalho, como é que eu respondo a cada coisa dessa. Né? E é isso que eu vou realizando os meus potenciais e eu cresço. Um exemplo clássico na literatura, quem já viu O Senhor dos Anéis, ou leu O Senhor dos Anéis, que é escrito por um grande intelectual, Tolkien, professor de literatura de Oxford, que era profundamente religioso, de passagem, e baseado nisso, o Frodo, a história do Frodo é exatamente essa. Essa jornada do herói. Frodo, ele é um hobbit, que é um chulezinho, né? O povo mais chulé que tem, né? Que não vale nada. E ele tem um desafio, que é colocado para ele, a questão do anel. E aí ele sai do conforto dele e foca na missão dele de destruir o anel. E nisso ele vai se tornando um gigante.
senão sozinho, com os amigos, com o centro, com todo mundo. Ele Começa a se conectar com essa virtude. Conecta com outras pessoas, desenvolve, se torna um gigante, um grande herói da história, não quer ser herói, não quer se autorrealizar, não quer buscar fazer, ele quer buscar o que deve ser feito. Sim. E ele faz toda a jornada dele, e é exatamente isso. Então, a ideia do servir, como é que é? Para curar-se. Servir para curar-se. Quando você começa a buscar algo que vai além de si mesmo, começa a usar o seu potencial, começa a mobilizar esse seu potencial num contexto maior, você começa a se harmonizar, começa a se curar e começa a trazer a felicidade. Há inúmeras, o Robert Cloninger, por exemplo, os maiores autores no mundo, estudos da personalidade, neurobiologia, genética e personalidade e bem-estar, psiquiatra, ele tem vários estudos sobre isso e ele mostra que o bem-estar, a felicidade mais plena, está ligada quando eu tenho capacidades, mas eu uso essas capacidades no sentido que chama de cooperatividade para o bem comum e autotranscendência espiritual. Quando eu faço isso, eu gero o aspecto todo. Então, acho que é exatamente isso. É o que é meio a regra da vida. A vida tem... Não adianta, eu tenho 30 anos de psiquiatria. Eu vejo muito isso, assim... Tem umas regrinhas da vida... Não dá para você se esquivar. Não adianta você ficar... Uma coisa que eu aprendi, não tem atalho na vida. Que é esse atalho, essa coisa, eu vou dizer... Não tem. O que é o atalho da pornografia? É a busca do sentido, é a busca do prazer imediato. Com atalho. O que é a droga? A busca do prazer imediato. O que é, né? Quando você começa a fazer treta, porque a pessoa quer o sucesso imediato. Então, tudo é assim. Quando você começa a buscar atalho, vai dar ruim. E eu tenho um último insight também, esses 30 anos de psiquiatria, que a gente vê de tudo. Com certeza. Tudo, né? A vida das pessoas, a gente tem a honra, né? Das pessoas passar as coisas mais difíceis, mais profundas. E a gente aprende muito com essa troca com o paciente. E uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte, meu resumo é o seguinte, o ser humano, nós todos, somos um monte de atrapalhados querendo ser felizes. A gente quer ser, mas a gente é atrapalhado, a gente troca os pés pelas mãos, faz um monte de bobagem, mas sempre a gente quer ser feliz, mas a gente tá atrapalhado. E o pior é que a cartilha já tá dizendo o que precisa fazer, né? A gente precisa fugir muito daquilo. Do nosso jeito, né? Sem entender o fluxo da vida. A ideia é entender o fluxo da vida e ir caminhando nesse sentido. Desabrochar o nosso potencial dentro desse fluxo mais amplo. Eu acho que esse é o segredo. Nossa, eu queria agradecer essa conversa que a gente teve aqui. Contribui muito para quem se interessa sobre o tema de saúde e espiritualidade. Se você puder fazer um último convite para as pessoas, por que valeria a pena elas irem no Mednesp 2025? Então, eu convido a todos vocês a virem o Mednesp 2025. Vai ter uma grande quantidade de pessoas que estão pensando exatamente sobre isso. Pessoas da área da pesquisa, pessoas da área da clínica, ou até pessoas interessadas, no geral, na saúde, na espiritualidade. Eu tenho certeza que está sendo preparado pelo que tem visto com as pessoas, com muito carinho, com muito esmero, né? Um evento que vai ser transformador para todos nós.